e nada tem. Mas os dirigentes, né? A alma do dirigente, ela se farta. Espera lá, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos dirigentes se farta. Preguiçoso, ele tem vontade, sabe? O preguiçoso tem vontade. Ele deseja ter coisas, ele sonha e até faz planos. Esse é o preguiçoso. Falta ação, não quer ter esforço, fica sem nada, seus desejos continuam vazios, porque ele não faz a sua parte. Esse é o preguiçoso. O dirigente é trabalhador, age com foco, cuidado, constância, todos os dias. O dirigente, ele supera a inércia e transforma o sonho em prática. Glória a Deus. E o dirigente, ele é satisfeito. Você já viu o preguiçoso? Ele está sempre insatisfeito, né, Paulinho? Ele reclama de tudo, ele é insatisfeito. Mas o dirigente, ele é satisfeito. Ele tem foco, ele tem direção. Ele alcança o sustento e vê o seu fruto do seu suor. E a Bíblia diz, chama ele de alma farta. Você é uma alma farta. Aleluia, aleluia. Assim, eu e você sempre pensamos que o natural seria alguém ser chamado para fazer nova tarefa, trabalho, ou mais um trabalho, quem está à toa. Não é assim? Ou desocupado, ou com poucas tarefas. Vou chamar aquele lá que ele tem poucas tarefas. Amada igreja, nos diversos relatos bíblicos, comprova que Deus sempre chama e continua chamando os que estão ocupados. Você tem dúvida disso? Jamais. Abraão, Deus chamou para sair da sua terra, deixar a sua casa, o seu conforto, a sua parentela, a sua riqueza, e falou: sai daí, que eu vou mostrar sai daí que eu ainda vou te mostrar uma terra. A Bíblia diz que Abraão era rico em gado, em prata e ouro, trabalhador, trabalhava, tinha muitas coisas. Deus, ele estava ocupado. Deus falou: vem comigo, vem para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deixa, abandona tudo e vem comigo. Ele estava ocupado. Moisés era pastor de ovelhas, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro de Jetro, quando Deus se apresenta para ele naquela sarça ardendo, pegando fogo, chamou a atenção, ele parou, saiu do campo e foi ver o que estava acontecendo. Moisés estava trabalhando, ocupado. Davi, quando foi escolhido, quando Samuel foi lá para ungir como rei, ele estava onde? Estava todo mundo lá, aqueles filhos todos bonitos lá, aguardando para ser ungido, separado. Samuel disse, Deus falou: não tem, acabou os seus filhos? Tem um moço aí, um pequeno. Onde ele está? No campo, pastoreando as ovelhas da família. Manda Davi, que é esse? Davi estava onde? No campo. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Deus o chamou. Aonde Gideão estava? Trabalhando. Pedro, vamos lá para o Novo Testamento. Mas pastor, está falando do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores ocupados, estavam consertando as redes, quando Jesus olhou para ele e disse: vem, de agora em diante vocês serão pescadores, não de peixes, mas de almas. Aleluia, aleluia. Isso está em Lucas, você já leu vários relatos sobre isso. Eles estavam trabalhando. Eles tinham a família toda eram pescadores, tinha uma empresa de pesca. Eles estavam trabalhando. Deus transforma. Vem comigo, porque agora vocês não vão mais pegar peixe, vão pegar almas. Deus está dizendo para mim, para você nesta manhã: muda, vira essa chave que está na moda falar, vira a chave e vem trabalhar no meu reino. Eu trabalho com os ocupados, eu quero usar o seu talento. Vem para cá. O evangelista
da luz. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nesta manhã. Deus não desperdiça talento. Deus é econômico. Ele usa o seu talento natural para a obra, para o reino. Desperta, amada igreja. Desperta. Ah, mas eu estou muito ocupado. Não dá agora, pastora, dá. É com você que dá. É com o ocupado que dá. Porque os ocupados não têm interesse, não têm foco, não persiste. Deus quer você nesta manhã. Aleluia. Mateus era funcionário público, né, Fabiana? Né, prefeito? Mateus estava ocupado. Ele estava trabalhando na coletoria, arrecadando impostos. Jesus olhou para ele e disse: Mateus, segue-me. E a Bíblia diz que Mateus largou tudo, largou o serviço público. Eu vou. Não estou dizendo para você largar o serviço. Fazemos as duas coisas. E a opção primeira é fazer o trabalho do Senhor com excelência. A igreja está entendendo o que Deus fala nesta manhã? Lucas era médico. E nós sabemos como é a medicina, como é o médico hoje. Ele tem um plantão em cima do outro, não é assim? Mas o apóstolo Paulo menciona aqui, ele faz algo com Paulo a ponto de saudá-lo como médico amado. E ele diz em 2 Timóteo 4,11: somente Lucas está comigo. E ele fala em Filemão: chama Lucas e outros meus cooperadores. Lucas era médico, trabalhava. Ele chama médico amado. Somente Lucas ficou comigo, Tiago. Chama eles como os meus cooperadores. Pergunto hoje, amada igreja: você está muito ocupado? Exatamente você que Deus precisa. Aleluia. Mas eu não tenho mais idade para isso. Eu quero dizer para você que a plenitude dos tempos está na mão do Senhor. Deus não está no seu calendário, no meu calendário humano de 72 anos. Ele olha para mim e diz: eu piso na eternidade. Sueli, eu trabalho com você da forma que eu quero, independe da sua idade ou não. Senhor, olha a minha idade, eu estou muito cansada. Não. Aqueles que esperam no Senhor renovam as forças e sobem como águia. Você espera no Senhor, o Senhor está renovando as forças. Evangelista Jorge, eu falo com ele que nós temos a idade aí quase como igual. Não tem desculpa, nem idade, nem ocupação. Eu sou muito pequena, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso criar os meus filhos. Vai criar os filhos e vai trabalhar para o Senhor. É como ocupado que Deus tem compromisso. Amém? Tem mais comprovação na Bíblia, mas eu quero ser curta aqui, né? Para trazer para você o chamado de Eliseu. Eu cheguei até aqui para dizer para você o chamado de Eliseu. Nós vamos aprender muitas coisas com ele. Está em 1 Reis. Eu queria que a pastora colocasse 1 Reis 19. É 19, 20 e 21. 1 Reis, pode abrir sua Bíblia, né? 19, 20 e 21. São 3 versículos, é um pequeno trecho que essa palavra nos deixa um ensinamento muito grande. Que Eliseu deixou umas lições tremendas aqui. 1 Reis 19. 1 Reis, e está aqui. Vou ler junto com você. 19. É 19 primeiro, tá, pastora? É 19. Partiu, pois,
Elias dali e achou quem? Pode pôr o seu nome, pastor, hoje de manhã, né? Logo no início, põe o seu nome. Partiu Teresa. Partiu Sueli. Partiu Fernanda. Partiu Daiane. Partiu Eliseu, filho de... Olha aqui a filiação de Safate, que andava o quê? Fazendo o quê? Lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. O chamado é assim: Deus passa, é com você, Sueli, é com você, ouvindo. Ele está passando nesta manhã dizendo: é com você. É pessoal, é especial, é intransferível, tem nome, o chamado tem nome. Aleluia. E o 20. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois sabes o que eu fiz contigo. Deus sabe o que ele fez com você. Ele já passou a marca, ele já marcou o teu coração. Ele disse a você: é com você, é intransferível, é pessoal, é extraordinário, é com você, é com você. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós tiramos desses 3 versículos pequenos de grandes lições. Elias, que liderava uma escola de profetas, mas Deus direcionou a ungir Eliseu, que não era nenhum aluno dele. Entendeu? Como é especial. Eliseu não questionou. Ao receber o chamado, a capa que caiu sobre ele, ele reconhece a autoridade vinda do próprio Deus e responde o chamado com fé: Deus me chamou. Deus me chamou. Convicto: Deus me chamou. Eu estou trabalhando, mas Deus me chamou. Deus me chamou. Deus está dizendo para mim e para você, porque eu prego para mim primeiro: Deus me chamou. O que eu estou fazendo com o chamado que Ele falou na minha vida há muitos anos atrás? Deus me chamou. Você reconhece? Deus me chamou. Deus me chamou. E ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Estava trabalhando. O versículo 19 diz que ele arava a terra, uma lavoura com 12 juntas de bois. Eu fui ver o que era isso. Eu falei: o que é isso aqui? 12ª. Eu não estou entendendo isso. Eu fui verificar. Significava 24 bois. E vários trabalhadores aravam um vasto campo juntos. Era uma produção, uma operação agrícola, prefeito. Era isso que estava acontecendo lá. Era isso que estava acontecendo com Eliseu. Ele estava numa produção lá. Eliseu conduzia pessoalmente a 12ª junta, ou seja, o último arado da fila. Eu fui verificar, buscar o que significava essa cultura agrícola naquela época. Mostrava que ele mesmo colocava a mão na massa, ao lado dos seus parceiros. Então eu posso dizer, podemos dizer, o chamado no campo. O chamado no campo. Você percebe que Deus não chama desocupado? O chamado no campo, Paulinho, é no trabalho. É no trabalho. Deus chama aqueles que estão envolvidos, aqueles que têm compromissos. Não é a pastora Gisele? O próprio Jesus diz: quem for fiel no pouco, no muito será colocado. Pastora, mas eu só fui chamada para uma coisa pequena. Calma, calma.
Eliseu foi chamado para servir Elias. Calma, e depois você vai ver a vida de Eliseu, o que aconteceu, mas o chamado dele foi para servir Elias. Amém? E o que a gente vê aqui na vida de Eliseu, ele honra a liderança e os pais. É a primeira coisa, pastor Ciro, que me chama a atenção. Ele fala para Elias, ele pede permissão para o profeta. Você pediu permissão para o seu pastor? Elias, eu preciso despedir do meu pai. Eu preciso beijar meu pai e minha mãe. Você deixa? Ele já sabe o que era uma sujeição a um profeta. E ele também faz uma outra coisa. Eu quero despedir dos meus pais. Eu fui olhar lá, ele diz assim: eu quero beijar o meu pai e minha mãe. O que significa isso? Que hoje a gente beija, é muito bom, né? Pai e mãe, mas naquela época, na cultura, o beijo era um cumprimento tradicional de despedida. Ele pegou o chamado com tanta vontade. Eu preciso fazer tudo certo. Eu já pedi permissão para o profeta. Agora eu preciso falar para minha mãe, para o meu pai, que eu vou embora. Eu preciso honrar o meu pai. É da minha cultura, é da cultura que eu vivo. Eu preciso beijá-los. Eu preciso deixar tudo em ordem, Tiago. Eu preciso deixar, mãe, pai, eu vou embora, porque eu tenho um chamado. Foi Deus que me chamou. Eu preciso ir embora. Ele honrou o pai e a mãe. Muitos hoje saem, não dá satisfação nem para a igreja. Cadê? É missionário, mas não falou para nós, estamos sabendo. Você já viu alguém assim? Você procura ele na igreja e não está mais. Mas eu estou fazendo missões. Mas ele te avisou? Ele acertou? Às vezes fala assim: a esposa fica e ele vai embora. Isso é do diabo. Deus não separa a esposa. Quando Deus mandou sair Abraão, sai da sua terra, será que ele falou: deixa pai e mãe, mas leva a esposa? Cuidado, fazer aquilo que Deus não falou para você fazer. Amém? Volta aqui, aleluia, glória a Deus. Essa atitude demonstra que ele não tinha problemas em honrar a autoridade, tanto espirituais quanto terrenas, seus pais. A palavra do Senhor nos diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Está em 2 Crônicas 20:20. O nosso problema é que nós não cremos nos profetas que Deus coloca em nossas vidas, e também cremos e não obedecemos os nossos pastores. Esse é o nosso problema. Ao invés de obedecer, o que eu e você fazemos? Questionamos. Será que é bem assim? Eu acho que o pastor se confundiu. Nós costumamos falar: a pastora Renata está falando comigo, mas acho que ela se confundiu. Não sei não tem isso comigo não. Acho que é com outra pessoa, ela errou o nome. Deus não erra. O que eu disse? O seu chamado, ele é especial, pessoal e intransferível.